Olá, tudo bem? Aqui é Renato Emídio, diretamente para o site Estudos Nacionais. Então, hoje nós vamos para a nossa segunda parte do tema Sociedade de Massa e Homem-Massa. Na primeira parte, nós falamos sobre sociedade de massa e vimos um pouco como que as coisas se desenrolaram para chegar até ali. Nós vimos na primeira parte que o desenvolvimento tecnológico, né, e claro, tem, como eu falei mais ou menos na primeira parte, tem tudo a ver não só o desenvolvimento, a revolução industrial, por assim dizer, né, que vai culminar nesses desenvolvimentos tecnológicos, mas a própria revolução, a dita revolução científica, o iluminismo, de uma certa forma também a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ainda que isso de uma forma um pouco mais tardia, porque esse homem-massa ele é gestado, por assim dizer, no século XIX, mas tem a ver Napoleão, né? Tem a ver a Revolução Francesa, enfim. Todas essas coisas guardam uma certa relação do que a gente poderia dizer do Zeitgeist, o espírito do tempo, né? Então, aquelas ideias que culminaram na Revolução Francesa, enfim, do que a gente propriamente pode chamar do arcabouço filosófico, né? O conjunto das ideias da modernidade. Mas nós vimos que todos esses elementos, e eu foquei muito na questão material da Revolução Industrial e dos avanços tecnológicos, eles proporcionaram uma vida urbana intensa, o que o Ortega Gasset vai chamar de uma aglomeração. Então, já no primeiro capítulo, né, do Rebelião das Massas, o Ortega Gasset faz notar a questão da aglomeração propriamente dita. Ou seja, do fato de que o homem médio, né, que vivia espalhado no meio rural, ou mesmo na cidade, mas que não tinha essa concentração dessas pessoas nos grandes centros urbanos, você não sentia esse efeito que quando o homem passa a viver, esse homem médio passa a viver nos centros urbanos, ele começa a desfrutar de espaços que antes eram reservados somente a determinadas minorias. E a convivência nas grandes cidades abre para o homem médio essa percepção ou essa experiência de você viver num mundo completamente assim, cheio de possibilidades, um mundo que te supre as tuas necessidades, né, com o mínimo de esforço necessário, né, de maneira que isso acaba obliterando a alma média, acaba fazendo com que a alma média, né, ou a alma do homem médio, por assim dizer, ela se sinta plena, cheia, já não se sinta mais necessidade de evoluir. Por quê? Porque tudo já está mais ou menos preenchido, tudo já está mais ou menos satisfeito. Essa vida, né, nova nos centros urbanos, nas grandes cidades, suprem e até extrapolam, né, inundam a vida do homem médio de maneira com que ele, fazendo o mínimo do mínimo do mínimo, ele tenha muito. Que era uma situação que você não enxergava quando as pessoas viviam muito no meio rural. Quer dizer, para você conseguir alguma coisa no meio rural, você tem que se exigir muito mais, você tem que ser
né, talvez na primeira parte do vídeo, né, dessas aulas, eu não tenha deixado tão claro essa relação. Eu foquei tanto nos aspectos materiais porque eles têm um impacto na personalidade das pessoas. Então, o meio rural, o que ele faz? Como ele é mais difícil, como ele exige de você um esforço físico, né? Ele vai exigir de você uma disciplina, ele vai exigir de você uma força de vontade, ele vai exigir de você que você se exija muito mais, para que você conquiste as coisas que você quer. E a vida nos centros urbanos acabou facilitando isso. Essa talvez é o grande impacto, ou talvez o grande impacto que eu quis evidenciar na primeira parte da aula. Então tem uma frase aqui do Ortega y Gasset que diz assim: de tanto o mundo e vida se mostrarem abertos ao homem medíocre, sua alma se fechou. A rebelião das massas consiste na obliteração das almas médias. Esse é o homem-massa, que não é tonto, mas ao contrário, tem ideias taxativas sobre tudo, só que perdeu o sentido da audição. Essa parte está na introdução do Juliá Marias, e diz muito sobre tudo que nós vamos ver, né, ainda sobre o homem-massa, mas sobretudo essa ideia de que essa experiência, esse contato, né, com a vida urbana gera uma segunda natureza, né? Gera no homem uma visão diferente de vida, né? E cumpre a gente aqui registrar que nós não estamos dizendo de um fatalismo, né? Eu tenho às vezes até um pouco de receio de que as pessoas acabem querendo, né, pegar uma frase solta e torná-la, vamos dizer assim, dar um caráter absoluto para ela. Então, é claro que eu não estou dizendo que toda a vida urbana tem esse problema, ou que todas as pessoas que vivem sobre esse aspecto da vida urbana vão ter estes problemas, mas o fato é que essas questões que estão colocadas aqui a gente consegue observar a olho nu. Então, afastado esse problema, né, esse perigo, por assim dizer, esse problema de uma interpretação equivocada do que eu estou dizendo, a questão toda dessa aglomeração e dessa vida urbana é que, nas palavras do Ortega y Gasset, diz assim, abre aspas, a característica do momento é que a alma vulgar, sabendo que é vulgar, tem a coragem de afirmar o direito da vulgaridade e o impõe em toda parte. Quem não for como todo mundo, quem não pensar como todo mundo, correrá o risco de ser eliminado. E é claro que esse todo mundo não é todo mundo. Todo mundo era, normalmente, a unidade complexa de massa e minorias discrepantes, especiais. Agora, todo mundo é apenas a massa. Então, a questão toda é que essa aglomeração para o Ortega y Gasset nos centros urbanos, eles acabam ocupando espaços, invadindo espaços que antes eram ocupados por uma minoria. Então, essa dicotomia ou essa divisão da sociedade entre massa e minoria, ela é muito cara para Ortega y Gasset, porque ele vê que uma sociedade só é saudável, por assim dizer, se ela for aristocrática. E aristocrática aqui não é no sentido, como muitos pensam, né, uma coisa injusta, uma coisa... nós temos assim uma ideia meio aristocrática de filmes de Hollywood, né, ou de novelas da Rede Globo, né, que são aquelas pessoas que vivem do dinheiro do povo, de impostos, né,
na época da corte dos reis, né, por exemplo, e ficam esbanjando e simplesmente por uma questão de sangue, né? E não é essa a questão, quando a gente está falando em aristocracia aqui, nós estamos falando numa sociedade hierarquizada, então numa sociedade onde, ainda que você tenha uma certa flexibilidade para haver mudanças, para que o indivíduo possa mudar, né, na sua classe social, né, que ele possa se movimentar dentro da sociedade. A questão é que a mudança, cada vez mais que o indivíduo queira ascender, né, na classe social, ascender em cargos, ascender em responsabilidade social, isso implica uma cobrança sobre ele e uma espécie de critério de avaliação muito grande. Então, essa aristocracia da qual fala Ortega Gasset, ou essa sociedade aristocrática, tinha, né, uma minoria que ele define como aqueles elementos que se exigem demais. Elementos que, pela sua própria natureza, são elementos que são altamente exigentes consigo mesmos e, por isso, possuem um desempenho muito maior do que os demais, não são tão negligentes, não são tão relapsos consigo mesmos. Então, dessa minoria é que a massa ocupou o espaço, dessa minoria que a massa ocupou certas funções sociais. E por isso houve um desequilíbrio na sociedade. Compreendeu? Então, essa ocupação dos espaços, por assim dizer, da massa, vai gerar, em primeiro lugar, na massa, essa ideia de que, né, ela não tem limites, de que tudo é muito simples, tudo é muito fácil. Por quê? Porque nós vamos ver um pouco mais à frente, né, pela sua própria característica de massa, né, e pela característica com que ela recebeu todas essas coisas, né, prontas, ela não percebe o quanto é difícil tudo que está por trás para, por exemplo, voltando aos exemplos do que eu usei na primeira parte do vídeo, ela não percebe o quanto é difícil, o quanto foi laborioso para a gente chegar a ter água encanada, para termos energia elétrica, né, para o homem poder desenvolver coisas triviais do dia a dia, banheiros, né, enfim, toda uma infinidade de condições materiais. E eu estou focando no material aqui por uma questão mais didática, mas não é só o material, né? O Ortega Gasset até vai dispor aqui, num dos capítulos dele aqui, vai falar muito sobre isso. Quer dizer, a própria ideia de direito, né, de você ter direito, né? Isso é uma coisa que, se você olha historicamente o desenvolvimento de direito, dignidade humana, pessoa humana, você vai ver que, assim, são séculos, né, de avanços intelectuais do homem, né, assim, das melhores mentes humanas, né, devotando a sua vida inteira para poder desenvolver raciocínios, né, ideias, né, que depois, quando postas em práticas, melhoram a vida de todo mundo. Então, essa aglomeração, né, ela tem esse caráter de ocupar os espaços, né, porque tudo lhe é simples, tudo lhe é suave, tudo lhe é aberto, tudo lhe é muito fácil. Então, ao ocupar os espaços, ela acaba criando um desequilíbrio na sociedade, porque
porque ela acaba ocupando espaços de comando, espaços de mando, espaços ou funções sociais, né, que deveriam estar sendo ocupadas por aquela minoria, por aquelas pessoas que entendem o quanto é difícil, né, o padrão de vida de hoje, né, o quanto foi necessário esforço, vida humana, dedicação, né, para que você tenha, né, o que é hoje. Então é nesse sentido que nós temos que começar a entender a sociedade de massa. E se você compreende muito bem, vamos dizer assim, o perigo da sociedade de massa, o perigo do homem-massa, se você começa a perceber, e quando eu falo isso a perceber, é sempre importante você olhar assim para a sua experiência concreta, né? Não sei se você que vai ver esses vídeos, mas você se perguntar mesmo assim, pegar uma parede da sua casa, olha para a sua parede, ali tem tijolo, tem cimento, né? Quanto esforço humano não foi necessário para que você tivesse hoje pronto, assim, você pudesse pegar seu carro, ir lá numa loja e comprar cimento, comprar tijolo e fazer essa parede. Quer dizer, para você chegar no cimento, para desenvolver isso, no tijolo que se tem hoje, quer dizer, toda a tecnologia, o esforço humano de pesquisa, desenvolvimento. Então, você começar a perceber as coisas que te cercam, né? O que é necessário para que aquela coisa esteja ali na sua frente? Você pegar, eu estou aqui na frente do meu computador, de um celular, e você percebe assim, o quanto de esforço humano foi necessário, não só para que esse celular estivesse aqui na minha frente agora e me gravando, mas, não somente ele, mas toda a tecnologia que proporcionou ele ser construído. Então, quando você pensa nisso, você vê que a coisa tem uma dimensão gigantesca, enorme, e que essas minorias, o homem que se exige a si próprio, ele percebe essas dificuldades. Então, ele tende a olhar para o mundo, olhar para a vida humana e para a realidade com muito mais cautela e até mesmo com muito mais sabedoria. E são essas coisas que estão implicadas na vida do homem-massa, ou seja, pela facilidade, ele acaba negligenciando, né, o futuro. Quando a gente fala em vidas cheias de possibilidades, para o Ortega y Gasset isso é uma coisa muito cara. O Ortega y Gasset tem uma frase dele muito famosa, que é: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não as salvo, eu também não me salvo. E isso diz muito, não só da vida individual, obviamente, mas, de uma certa forma, da vida social, porque se a gente pensar, quando a gente falar em possibilidades, a gente imaginar que não é simplesmente coisas banais, mas a eleição, né, para um presidente da República, a escolha do que nós vamos ensinar para os nossos filhos, a própria escolha de se ter um filho ou não se ter um filho, essas inúmeras escolhas individuais que acabam depois tendo esse caráter social pelo acúmulo das escolhas. Então, se você for perceber isso como uma coisa extremamente fundamental e importante para a vida humana, né, considerando a frase do Ortega y Gasset, é claro, você notará o quão profunda essa vida urbana, porque se ela proporciona mais possibilidades ao homem médio, ao mesmo tempo, essas possibilidades proporcionadas ao homem médio não foram fruto de um esforço do homem médio, mas o fruto de outros homens, né, grandes, que pela conquista deles,
o homem médio pôde desfrutar daquelas possibilidades. Mas que, por ser assim, o homem médio perde de perspectiva as dificuldades envoltas em conseguir aquelas possibilidades, né, em construir esse mundo aberto para ele. E é nesse sentido que a gente percebe que, de fato, como o Ortega usa aqui a expressão, essa rebelião das massas, ela sim põe em xeque a sobrevivência das sociedades. Ela não é um fenômeno que nós podemos negligenciar, não é um fenômeno que nós podemos simplesmente imaginar que é um fenômeno, por assim dizer, local ou sem expressividade. O que está em jogo, no fundo, quando a gente fala em sociedade de massa, nesse sentido desse fenômeno que irrompe entre o século XIX e o século XX, né, principalmente para o mundo ocidental, é um fenômeno que põe em risco a própria civilização ocidental. O que nós estamos tratando é de uma possibilidade de um retorno à barbárie até. Quer dizer, se esse homem-massa se expandir na sociedade, se ele fizer valer as suas vontades, os seus desejos ilimitados, consequentemente nós vamos ruir a civilização. E essa é a grande questão. Então, já adianto aqui para vocês que quase todas as teorias de comunicação, elas se voltam para o fenômeno da massa com esta preocupação. Quer dizer, é este fenômeno que, de uma certa forma, está presente na mente de grandes estudiosos que se voltam para entender o fenômeno da massa e se perguntam: o que nós podemos fazer? Certo? Bom, gente, então é isso que eu queria falar. Esse é o tema de hoje que nós vimos. Nós vimos essa questão da aglomeração nas cidades, ou seja, demos um acabamento um pouco melhor para a primeira parte do vídeo que nós vimos, a outra parte do vídeo que vimos, e para a próxima aula, então, nós vamos falar de outros aspectos, aí sim, do homem-massa e dessa sua relação na sociedade, que nos levarão a compreender melhor como que é esse homem-massa e quais são os perigos que envolve esse fenômeno dele na sociedade. Eu agradeço muito novamente. Queria pedir para vocês que vocês comentassem no vídeo, deixassem suas dúvidas. Eu pretendo também, se for o caso, se vier a ser necessário, fazer um vídeo respondendo a questões que possam eventualmente surgir. Mas eu queria dizer para vocês, compartilhem o vídeo, né? Entrem no canal, se inscrevam no canal dos Estudos Nacionais, se inscrevam também no meu canal, no canal do Renato Emídio, e vamos lá. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.